Hoje não tem meus 3 mais, tem meus 3 menos. Eu falei que ia fazer. E como muitas fãs retardadas balzaquianas tentaram encher o meu saco, o primeiro a ser colocado aqui nessa série é o Bon Jovi. Meus 3 menos do Bon Jovi. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos interromper um pouquinho esse papo, sabe por quê? Porque eu tenho uma dica de um livro espetacular para você. É o livro do Slash. Parece exagero, mas aconteceu. Esse é o título do livro. E de uma maneira muito descontraída e extremamente minuciosa, o Slash, ele conta a história dele inteira, desde a infância até os momentos mais barra pesada junto com o Guns N' Roses, assim, tudo com detalhes desconcertantes a respeito da trajetória da banda, das canções, como elas foram compostas, dos bastidores das turnês e da própria tirania do Axl Rose, das brigas, troca de socos. É um negócio sensacional, até porque o Slash sempre foi um cara muito reservado. Então esses relatos, eles são muito chocantes, vamos dizer assim, até por mostrar a autodestruição de uma banda tão poderosa. Então é um livro que tem uma honestidade muito engraçada, ele conta histórias surpreendentes. É um livro de capa dura, são 544 páginas e você, evidentemente, tem privilégios aqui, né? Clica aqui no link aqui abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora que você for finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto nesse livro, que ainda vem com um paper toy do Slash, vem com um pôster do Guns N' Roses, vem com um marcador de páginas personalizado. É um livro sensacional, então não perca essa oportunidade. Clica aqui no link aqui abaixo, preenche o cupom de desconto Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra, você vai ter então 20% de desconto. É um livro essencial para a sua biblioteca e para você entender como funciona os meandros, os bastidores do show business, principalmente de uma banda gigante como Guns N' Roses. Não perca essa oportunidade, tá legal? Vamos continuar com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, como eu havia dito quando eu comecei a série Meus 3 Mais, na qual eu trago os meus 3 discos preferidos de um determinado artista, de uma determinada banda, eu falei que eu ia fazer o Meus 3 Menos, ou seja, com os 3 discos que eu mais detesto de um determinado artista, de uma determinada banda. E como tem muita fã débil mental, umas balzaquianas aí, tentando encher o meu saco o tempo inteiro, negócio de balada, não sei o que, resolvi fazer o quê? Inaugurar o meu 3 Menos com os meus 3 discos mais odiados da terrível discografia do Bon Jovi. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa novíssima loja, tem uns produtos bem legais, inclusive com camisetas endereçadas a todas essas fãs, né? Que demonstram muito ódio quando eu falo do Bon Jovi. Então, eu vou começar essa série com o Bon Jovi. Vamos ter bandas aqui incríveis aqui. Vou fazer uns 3 menos, que eu vou, evidentemente, despertar uma raiva muito grande nos fãs. E isso, evidentemente, que é muito divertido. Vamos lá, então. A discografia do Bon Jovi é uma das coisas mais horrorosas que existe dentro desse chamado primeiro escalão de artistas. Mas dentro desses discos horríveis, existem os 3 piores. E eu vou colocar aqui exatamente numa ordem de não preferência, né? Numa ordem de ódio, uma ordem de desprezo total. O terceiro disco que eu mais odeio do Bon Jovi recebeu o título de
What About Now? E foi lançado em 2013. Esse disco era mais uma das tentativas do Bon Jovi soar como um Bruce Springsteen das piriguetes do hard rock na menopausa, né? Mais uma vez. E aí nesse disco os caras resolveram fazer umas letras abordando umas questões sociais da época, né? Só que com uma abordagem tão rasa, mas tão rasa, que qualquer caminhoneiro americano com pouquíssimos neurônios na cabeça acharia piegas. Dá pra sacar isso logo na terrível canção que abre o disco, que chama-se Because We Can, que em termos de impacto sonoro, vamos dizer assim, cara, faz o Maroon 5 parecer o Motorhead. Nessa música, o Richie Sambora, ele faz um solinho tão mequetrefe, tão constrangedor, que a impressão que eu tenho, cara, é que quem gravou esse solo não foi o Richie Sambora, foi a Ivete Sangalo tocando guitarra. E aí tem outras canções, como tem uma chamada I'm With You, né? Que o Bon Jovi pegou emprestado umas ideias que o Alice Cooper tinha cantado em Poison. E aí tem Army of One, tem That's What the Water Made Me, e tem a faixa título, cara, que é um pastiche de Coldplay, que além de pastiche de Coldplay, cara, ela é, de uma certa forma, ela é um autoplágio de uma canção chamada Lost Highway, que é a faixa título do álbum que o Bon Jovi tinha lançado em 2007. Presta atenção. E essas músicas, cara, elas são quase constrangedoras, cara, na sua fraqueza melódica e harmônica, e assim, com o Bon Jovi e a banda vomitando assim toneladas de clichês manjadíssimos. Só que para piorar, nada é tão ruim que não possa piorar. Os caras voltaram nesse disco a tentar imitar o U2 em umas músicas chamadas Pictures of You, A Room at the End of the World e Beautiful World. Só que eles tentaram imitar o U2 de uma maneira absolutamente patética, cara. Que a impressão que dá é que eles soam como se fosse uma banda cover ruim. E aí, claro, que tem aquela balada açucarada, horrorosa, que tem em todos os discos do Bon Jovi. No caso aqui, tem uma chamada Amen, que, fora de brincadeira, cara, é uma balada que só consegue emocionar adolescentes que rezam depois da masturbação, sabe? É um negócio horroroso. E tem também uma outra chamada The Fighter, que é a canção perfeita para você coroar um casal que chega ao final de um curso de noivos sem um estrangular o outro. Pode dar o prêmio e botar essa canção de fundo. É um disco simplesmente terrível. O segundo disco que eu mais detesto do Bon Jovi foi lançado em 2009 e recebeu o título de The Circle. Eu lembro que na época a premissa desse disco era dar um pouco de esperança para os fãs que se viam às voltas com sérios problemas econômicos por causa da situação econômica dos Estados Unidos naquela época. Só que, cara, esse disco ele fez exatamente o contrário. Ele deixou as garotas ainda mais deprimidas, com um repertório simplesmente terrível. Foi nesse momento, nessa época, vamos dizer assim, cara, que o John Bon Jovi, ele percebeu que ele tinha que dar um tempo naquela sucessiva imitação que ele fazia do Bruce Springsteen. Bruce Springsteen com John Cougar Mellencamp, que ele vinha fazendo. Ele ficava insistindo nisso o tempo inteiro. Então, ele resolveu soar como uma mistura
podre de Coldplay, né? Tem uma música inclusive chamada Broken Promised Land, tudo junto, com o U2, tá entendendo? E essa imitação, cara, ela chegava não no fundo do poço, chegava no fundo do pântano, cara, com umas músicas assim simplesmente patéticas, tipo When We Were, como é que é o nome? When We Were Beautiful, né? E tinha uma outra chamada Superman Tonight, e uma outra, como era o nome? Fast Cars. A diferença é que tinha um pouco mais de guitarras e tinha aquela bateria decente do Tico Torres, né? Que por pior que as músicas sejam, o Tico Torres está lá sempre fazendo um trabalho muito bom. E o disco inteiro, cara, ele soa repleto de efeitos para deixar o som mais grandioso, sabe? Muito reverb, muito delay, aquela coisa toda horrorosa. E isso acontece, cara, até mesmo nos momentos do disco em que o Bon Jovi ele pretende resgatar aquele som que as viúvas, né, da época do Living on a Prayer e do Born to Be My Baby, né, essas viúvas horrorosas, pessoal chatíssimo, quando ele resolveu gravar umas canções péssimas, tipo Working for the Working Man e We Weren't Born to Follow. Cara, umas músicas ridículas, cara. Além de tentar resgatar aquela sonoridade, são uns pastiches, cara, muito mal feitos. E aí tem, claro, as baladas, sempre horríveis, que estão sempre presentes, né? Tem uma chamada Live Before You Die, que tem um arranjo de cordas até que bonito, assim, mas esse arranjo ele é incapaz, assim, de salvar a canção. E esse disco é um troço simplesmente pavoroso. E aí chegamos, claro, ao disco que eu mais detesto da toda a discografia horrível do Bon Jovi, que é o Burning Bridges, de 2015. A verdade por trás desse disco é o seguinte: o Bon Jovi não teria o contrato renovado com a gravadora Mercury. A gravadora Mercury avisou, falou, ó, a gente não vai mais, o contrato não vai ser renovado, a gente não tem mais interesse em trabalhar com vocês. Só que os caras estavam devendo um disco ainda para Mercury, por contrato. E aí o que o John Bon Jovi fez? Ele reuniu um monte de músicas pavorosas que ficaram de fora dos discos horríveis anteriores que ele tinha lançado. Ele deu um tapa ali para deixar tudo mais ou menos com um mínimo de coerência em termos de arranjos. Terminou uns esboços que ele não iria aproveitar para encher uma linguiça ali. E ele terminou contando umas lorotas para a imprensa, dizendo que ele tinha terminado de fazer umas canções especialmente compostas para esse troço. E aí ele entregou isso para a gravadora, cara. Cara, na hora que a gravadora viu aquilo, a gravadora chegou e falou, cara, não vamos nem gastar dinheiro para fazer capa disso. Vamos aí, vamos... Aí a gravadora fez o quê? A gravadora acho que destinou uma verba de uns $3 para fazer essa capa horrenda, né? Que parece um saco de supermercado em forma de LP. O Rich Sambora, pra você ter uma ideia, já tinha pulado fora da banda em 2013. Então ele não teve que passar pelo constrangimento de ter que preparar esse amontoado de canções horríveis para cumprir contrato, porque na verdade ele já estava passando constrangimento com a própria carreira solo dele na época, e naquela tentativa de formar uma dupla com a namorada dele na época, aquela guitarrista picaretaça chamada Oriante, assim, uma tremenda enganadora em termos de guitarra. E no Burning Bridges, bicho, tudo soa terrivelmente péssimo, com uma palmolescência constrangedora. Esse é o melhor termo, inclusive para as fãs mais empedernidas, sabe? É um amontoado de chororô, com as melodias completamente equivocadas. Você percebe isso quando você ouve umas canções, por exemplo, a Teardrop to the Sea, a Saturday Night Gave My Sunday Morning,
Life is Beautiful, We Don't Run. Essas músicas, cara, parecem demos ruins de uma banda cover ruim de Imagine Dragons. Tem uma canção nesse disco chamada I'm Your Man. Fora de brincadeira, cara, parece o Skank cantando em inglês. Mas assim, uma música do Skank cantando em inglês que foi deixada de fora dos discos do Skank porque o resultado ficou ruim, cara. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então são os 3 discos que eu mais detesto, os meus 3 menos do Bon Jovi. Aqui nos comentários, coloca aqui quais são os 3 discos que você mais detesta do Bon Jovi e por quê. Tá bom? Fora que vai ter um monte de comentário dessas viúvas na menopausa, falando mal de mim, me xingando. Já tô esperando isso e é sensacional porque eu dou muita risada. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa novíssima loja, que tem uns produtos muito legais, cara, com essa camiseta aqui, ó, especialmente, uma mensagem especialmente para quem é fã do Bon Jovi. Tá legal? E eu volto muito em breve aqui com outro episódio do Meus 3 Menos. E com uma banda que vai gerar uma choradeira entre os fãs incrível. Aguardo. Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até lá.